Fala, Nação Azul, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Eu sou o Wallace Júnior. Fala, Nação Azul, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Eu sou o Wallace Júnior e hoje os bastidores do Cruzeiro tá pegando fogo, hein? Tem joia prestes a receber proposta de bolada milionária em euros. O Pedrinho com entrevista sincera e a tabela do brasileiro que se mexeu e impactou aí na posição do cabuloso, hein? Então, antes de mais nada, metralha o dedo no like, se inscreva, ative o sininho para não perder nada, tá? E deixe comentários, assista o vídeo, fica até o final porque tem muita coisa legal. Roda a vinheta. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Bom, pessoal, então a gente vai falar aí primeiro sobre essa questão do mercado, que ainda continua bem frio, né? O Cruzeiro ainda não fez nenhuma movimentação depois do PEC. E hoje saiu que o Cruzeiro tinha interesse, primeiro saiu que o Cruzeiro tinha interesse no jogador chamado Zé Lucas, né, um jogador de 18 anos, da base aí, uma joia, que já jogou algumas partidas pelo Profissional do Esporte, mas depois saiu também que o Cruzeiro já pretende fazer uma proposta pelo jogador, tá? Só que o Cruzeiro enfrenta concorrência, pessoal, nada mais nada menos que Flamengo, Shakhtar Donetsk e mais um time da primeira divisão da França. A proposta que o Cruzeiro pensa em enviar para esse jogador é em torno de 6 milhões de euros. 3,5 milhões de euros fixos e o resto em metas. 3,5 milhões de euros dá mais ou menos 20,4 milhões, o que é um dinheiro muito bom para um jogador muito novo. Ele está chamando muita atenção. O Cruzeiro, esse jogador, ele não é para repor o volante, né, que a gente está precisando aí, não tem a ver com isso ainda. O Cruzeiro ainda contrataria o volante. É a estratégia que o Cruzeiro está atuando no mercado recentemente, né, desde que o Cruzeiro foi assumido aí pela SAF do Pedrinho, né? O Pedrinho aí, na realidade, assumiu a SAF do Cruzeiro. O Cruzeiro vem trabalhando muito com jovens, né? Com a base, e não é a primeira vez, a gente fez exatamente isso com o Cauã Moraes. Vocês vão se lembrar, a lateral do Atlético Paranaense, de uma oportunidade, o Cruzeiro conseguiu contratar um jogador jovem que já tinha experiência no time profissional do Atlético Paranaense e conseguiu contratar uma jovem promessa aí também. Então, fiquem de olho, né? Vamos ver o que vocês acham. É muito dinheiro para um jogador ainda da base, muito novo, ou não? O Cruzeiro tem que fazer isso mesmo. É uma proposta. Vocês conhecem o Zé Lucas? Já ouviram falar sobre ele? Bom, na minha visão, é um movimento de mercado arriscado, né? Por exemplo, como eu falei do Cauã Moraes, o Cruzeiro contratou ele por 18 milhões de reais, pagando a multa, né? Então foi um valor relativamente baixo, pagou só a multa lá do contrato, né? Que vazou, então o Cruzeiro deu até o troco pelo caso Vitor Roque, vocês vão se lembrar, mas é uma aposta alta, porque se o jogador não vinga, é muito novo, não adapta, você acaba tendo que aí desembolsar, se tudo der certo, né, 6 milhões de euros. Mas falem o que vocês acham e deixem no comentário. Bom, a segunda parte aqui do nosso vídeo, né, segunda notícia que eu venho trazer para vocês é sobre o Pedrinho, ídolo Pedrinho, né? Vocês sabem, eu considero ele o maior ídolo da história do Cruzeiro. Olha, tô falando uma coisa polêmica, hein? Depois vocês deixam no comentário, eu tô doido, vocês concordam? Porque eu sei que muita gente ainda não acha que ele é tão importante assim, né, a ponto de ser o maior ídolo da história, mas na minha visão, sim, o que ele fez pelo Cruzeiro, ele salvou o Cruzeiro. Se não fosse ele, o Cruzeiro estaria numa situação terrível, catastrófica, e ele mudou o Cruzeiro de patamar, mudou a história do Cruzeiro, tá? Então, voltando então ao assunto, ele deu uma entrevista hoje, pessoal, para os canais oficiais do Cruzeiro, né, a TV Cruzeiro, e nessa entrevista ele abordou alguns temas. O primeiro dele, ele falou sobre as saídas de Christian e Kaique, né, que causou aí descontentamento em boa parte da torcida, e ele foi muito sincero, né, na entrevista. O Pedrinho, ele é sincero, às vezes sincero até demais, né, Pedrinho? A gente tem que, às vezes, maneirar, mas ele foi sincero, como sempre, e falou que o Cruzeiro não tinha interesse, ele como dono e a diretoria não tinha interesse em desfazer dos jogadores, mas que as propostas que chegaram foram propostas financeiramente boas, né? Vocês vão lembrar aí que foram propostas de 12, 14 milhões de euros. Então o Cruzeiro, isso aí, pessoal, é proposta de atacante, e a gente tem que lembrar que era um lateral e um volante, né? A gente acabou de contratar o PEC por 10, geralmente posições de ataque, elas são mais valorizadas, são posições mais caras, jogadores mais caros, então não eram valores ruins, longe disso, são valores muito bons. Pode não ser espetacular, uma venda histórica, mas eram valores muito bons, muito acima. Mas também contou muito com a vontade do jogador. Ele revelou
que os jogadores queriam, né, para o projeto de carreira deles, e aí acabou que o Cruzeiro também, pensando nesse equilíbrio financeiro, porque, vamos lembrar, o Cruzeiro já vem gastando bem, né, vem investindo bem nas últimas janelas, como eu falei em vídeos anteriores, então tem que ter esse equilíbrio financeiro. Como a gente falou naquele vídeo, o Cruzeiro não tem torneirinha de dinheiro, o Cruzeiro precisa equilibrar para ficar de forma orgânica, aí, como a gente já falou anteriormente. Então, acabou que juntou a fome com a vontade de comer, o útil ao agradável, né? Os jogadores queriam dar sequência na carreira deles na Europa, o Cruzeiro também não via os valores com uns valores ruins e acabou acontecendo a venda. Mas ele falou também que a busca pelo primeiro volante continua, né? De conhecimento de todo mundo sabe que o Cruzeiro está buscando um primeiro volante para a reserva do Romero, né? Para poder brigar a posição também. Mas o Cruzeiro considera que tem duas jogadores por posição, que o elenco está bem montado, né? Na minha visão, ainda faltaria um atacante, principalmente se o Cruzeiro conseguir liberar, desfazer do Chico da Costa, né? Parece que tem rumores aí pro Remo, né? Que ele vai pro Remo, mas é rumores. Nem o Remo tá querendo muito ele, que ele tá muito embaixo. Mas ele falou sobre isso também. E a terceiro ponto da entrevista dele que chamou muita atenção é que ele deu um puxãozinho de orelha nos jornalistas e na mídia, né, pessoal? Por quê? Porque ele pediu para ter consciência, né, para os jornalistas serem mais moderados, né, não serem tão midiáticos, não tratarem as coisas como clickbaits ou como inverdades ou fake news. Por quê? Porque ele falou que grandes nomes foram citados aí no mercado do Cruzeiro, e foram mesmo, né, muita especulação, somente porque todo mundo sabe que o Cruzeiro tem um poder de investimento hoje, mas que de todos esses nomes, praticamente a maioria, o Cruzeiro não eram verdades, o Cruzeiro mal chegou a sondar, quanto mais negociar. E isso acaba gerando, e eu concordo com o Pedrinho, uma ansiedade no torcedor, uma expectativa muito alta. E quando essa expectativa não acontece, né, quando essa venda, essa negociação ela não está acontecendo, não finaliza, o torcedor fica frustrado. Então, o Cruzeiro, ele deu até como exemplo o Luiz Henrique, né, ex-jogador do Botafogo, que jogou na Seleção Brasileira a Copa. Ele, em momento algum, o Cruzeiro sondou ele, em momento algum, o Cruzeiro buscou fazer negócio com ele, abriu negociação, e ele foi citado aí por muitas vezes durante o mercado Cruzeiro na Copa. Bom, o terceiro assunto agora a gente vai falar sobre o Brasileirão, né? Ele tá de volta aí, né, pessoal? Nosso Brasileirão. Eu adoro o Brasileirão, e ele voltou daquele jeito, né? Teve lambança de zagueiro, lambança de goleiro, lambança de volante nos jogos aí do Vasco, Botafogo e Santos, né? Os placares, eu até comentei ontem do jogo, né, que ia acontecer. Os placares foi 1-0 vitória contra o Vasco e 2-1 Botafogo contra o Santos. O Cruzeiro, isso mexeu na tabela do Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro não jogando, né? O Cruzeiro só vai jogar quarta-feira, mas o Cruzeiro perdeu 2 posições, saiu de 11º e foi para 13º, como vocês vão ver aí, já tá, né, já tinha colocado aí a tabela para vocês, mas vocês vão ver a posição do Cruzeiro na tabela. E hoje, né, o Cruzeiro, na realidade, como vocês podem ver, está a 4 pontos acima da zona de rebaixamento, o Vasco abre a zona de rebaixamento, e está a 5 pontos abaixo do primeiro time que fecha a zona de classificação para Libertadores, que é o Bragantino. Então a gente está ali na meio de tabela, ali, está bem embolado, né? Tanto para baixo, tanto para cima. É uma vitória, está lá em cima, uma derrota, está ali brigando pela zona de rebaixamento. Então a gente tem que abrir o olho, voltar bem nesse jogo contra o Internacional. Lembrando que esses jogos, eles são jogos atrasados, tá? Por isso que estão voltando antes, para quando voltar mesmo, que é depois da Copa do Mundo, voltar todo mundo com o mesmo número de jogos. Hoje também tem jogos rolando, tá? Deve estar rolando agora, Fluminense e Bragantino lá no Rio. Tá rolando também Mirassol e Grêmio. Mirassol tá ganhando de 1-0 do Grêmio, é um placar importante para a gente, porque se o Grêmio ganhar, ele iguala a gente na pontuação, né? Então ele já é mais um time para ficar perto da gente ali. E temos também Bahia versus Chapecoense, tá 2-0 pro Bahia, tá? Tá rolando nesse exato momento. Então, deixa aí nos seus comentários se vocês estavam saudade dos jogos, se vocês viram algum dos jogos ou algum desses lances aí, né, que parecia cagada, ensaiada, né, que tinha antigamente no Rock Go, lances bizarros. Teve até uma entrevista polêmica do Marçal, depois eu vou colocar num outro vídeo também, falando que, na opinião dele, o jogo do Botafogo com o Santos foi igualzinho a Argentina e Inglaterra, né? Será que ele estava puro? Se ele fez o antidoping, eu não sei não, hein? Capaz de dar
dá ruim no outdoor, porque uma coisa dessas chega a ser absurda de ouvir, né? Mas então, agora eu vou ler alguns comentários, 2 comentários que eu vou ler. É uma parte que está sendo um retorno muito bom, todo mundo fala que está gostando pra caramba, então vou continuar fazendo. E é até bom que te incentiva a deixar o seu comentário sobre os temas que a gente falou no vídeo, que quem sabe ele vai ser lido aqui. Então vou ler 2 comentários, tá? O primeiro comentário, pessoal, é da Camila Vieira, 2728. Com esses placares de jogo treino, estão nos deixando a sonhar. Isso que ela escreveu. Bom, até brinquei respondendo aqui, né, que os placares realmente foram bem elásticos, são placares que chamam atenção. Só espero que o Cruzeiro não tenha gastado todos os gols nesses jogos, né? Que vem aí com gols à riveria contra o Internacional, que a gente tenha mais bastante gols aí. E o segundo comentário que eu gostei bastante, que separei, é do Luiz Lamorca, que por sinal, pessoal, é baterista da banda The Miners. Então vocês procurem aí no Instagram, e falar nisso, amanhã eu vou divulgar o Instagram do canal, né, redes sociais do canal, vou estar colocando no vídeo pra gente aí, para vocês verem, aí vocês entrem também, sigam a gente lá, vamos colocar bastante coisa legal lá no Instagram, pra gente estar crescendo mais ainda, tá bom? Ele escreveu, então vocês procurem aí demais, são muito bons, tocam aí no Jack, no cenário de rock de BH, eles estão nos melhores locais de shows, então vocês procurem saber que a banda é boa. Não falo nada aqui que se não for bom, tá? Se for ruim eu nem falava. E ele escreveu aqui, ó, Raul faz parte da história, o que virou profissional pós-aposentar é totalmente descartável, desses tem em toda esquina. Esses jogos treinos eu não consigo entender porque eu não vejo refletido nada no campo. Um jogo contra os reservas completando com a base deve dar mais trabalho e render melhor. Sobre o Raul, concordo, né? Como eu falei no vídeo, para mim a pior coisa é ingratidão. Não tem problema ele torcer pro Flamengo. O problema é ele não dar valor a tudo que o Cruzeiro fez por ele, né? Quando ele jogou, que ele jogou 15 anos, não são 2 dias, né? Então, assim, e ele tá apagando uma história, né, que ele construiu no clube. Para muitas pessoas, acho que hoje não, né? Depois de várias declarações polêmicas que ele deu, acho que ele já perdeu esse status de ídolo, mas ele está sim destruindo a história dele. E dos jogos treinos, eu acho que serve realmente, não são jogos difíceis, né, que causam aí algum impacto para o time, né, de dificuldade, mas serve para o treinador avaliar, fazer algumas observações, botar os jogadores fisicamente mais inteiros, né, para voltar aí para volta do brasileiro com o Internacional, jogando da melhor maneira possível, na ponta dos cascos. Então é isso, pessoal, quero agradecer. Falar nisso, chegamos a 64 inscritos, né? A gente colocou a meta de 65, eu falei que acreditava que nesse final de semana a gente ia bater, sendo que a gente ainda tem mais 10 dias ainda, né, para a meta, então a gente está indo muito bem, já temos quase 1000 visualizações no canal, só tenho a agradecer de coração, isso só me deixa mais feliz, de saber que eu estou fazendo uma coisa legal, que vocês estão curtindo, que a gente está conseguindo trocar essa ideia, de torcedor para torcedor, de cruzeirense para cruzeirense, e espero que vocês estejam gostando cada vez mais. Por falar nisso, hoje não estou com um manto, né, porque tá muito frio em BH, quem é de BH sabe, então tive que colocar um moletom, não teve jeito, mas é um moletom azul para fortalecer o nosso cabuloso, as nossas cores aí. Muito obrigado, um ótimo dia, né, ótima noite, ótima tarde, tamo junto, aquele abraço